O livro dos Salmos, um inário para a alma. A Bíblia é um livro vasto e complexo, que contém muitos tipos diferentes de escrita. Uma das partes mais amadas e duradouras da Bíblia é o livro dos Salmos. Esta coleção de 150 poemas e cânticos oferece uma janela única para os corações e mentes dos antigos israelitas. Os Salmos são um testemunho do poder da emoção humana. Eles dão voz às nossas alegrias, tristezas, medos e esperanças mais profundas. A palavra salmo vem da palavra grega psalmos, que significa uma canção cantada com acompanhamento de instrumentos de cordas. Os salmos foram originalmente feitos para serem cantados e eram usados na adoração no templo em Jerusalém. Hoje, pessoas de todas as fés e origens continuam a encontrar conforto, inspiração e orientação nos salmos. Essas palavras antigas ainda ressoam em nós hoje, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas e triunfos. Os salmos são uma jornada de fé que nos levam das profundezas do desespero às alturas do louvor. Eles nos ensinam sobre o caráter de Deus, lembrando-nos de seu amor, misericórdia e justiça. Se você é um crente de longa data ou está apenas começando a explorar sua espiritualidade, os Salmos oferecem algo para todos. Eles nos convidam a nos conectar com Deus e a nos conectarmos com nós mesmos. Vozes ancestrais, palavras atemporais. Desvendando os salmistas. Quem eram os salmistas? Eles eram pessoas reais, assim como você e eu. Eles viveram, amaram, sofreram e celebraram. Eles também questionaram, duvidaram e até se irritaram com Deus. Suas palavras são cruas, honestas e refletem todo o espectro da experiência humana. A tradição atribui muitos dos salmos ao rei Davi, que foi pastor, guerreiro e rei de Israel. Davi é frequentemente descrito como um homem segundo o coração de Deus. Sua vida foi uma mistura de triunfo e tragédia, o que se reflete na profundidade emocional dos salmos que lhes são atribuídos. O meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e farei música com toda a minha alma. No entanto, o livro dos Salmos não é apenas obra de Davi. Outros autores contribuíram para esta coleção diversificada. Moisés, Salomão e Asaf são apenas alguns dos indivíduos creditados por escrever esses hinos sagrados. A diversidade de vozes nos salmos aumenta sua riqueza e complexidade. Cada salmista traz sua própria perspectiva única, compartilhando seus encontros pessoais com o divino. Salmos e a tapeçaria do tempo. Uma perspectiva histórica. Os salmos não foram escritos de uma só vez, mas ao longo de séculos. O salmo mais antigo pode datar da época de Moisés, por volta de 1400 a.C. Os salmos mais recentes foram provavelmente escritos após o exílio babilônico no século V a.C. Este vasto período abrange períodos importantes da história israelita, e os salmos refletem o contexto histórico em que foram escritos. Alguns salmos, como o Salmo 137, lamentam a destruição de Jerusalém e o exílio dos israelitas para a Babilônia. Este salmo fala da profunda tristeza e saudade de sua terra natal. Outros salmos, como o Salmo 126, celebram o retorno do exílio e a restauração de Jerusalém. Apesar de suas origens antigas, os salmos continuam a ter profunda relevância para nós hoje. Eles nos lembram que pessoas ao longo da história enfrentaram desafios semelhantes e experimentaram as mesmas emoções. Os salmos nos conectam à nossa herança humana compartilhada, oferecendo uma mensagem atemporal de esperança e resiliência. Estrutura e poesia, a beleza literária dos salmos. Os salmos não são apenas textos religiosos, mas também obras de grande beleza literária. Eles empregam uma variedade de recursos poéticos, incluindo paralelismo, imagens e metáforas.
O paralelismo, uma característica fundamental da poesia hebraica, envolve expressar uma ideia em duas linhas consecutivas, o que adiciona profundidade e ênfase. Por exemplo, o Salmo 19, versículo 1, declara: "Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos." Os salmos também são ricos em imagens, usando o mundo natural para transmitir verdades espirituais. O Salmo 23, talvez o mais famoso de todos os salmos, compara Deus a um pastor que guia e protege suas ovelhas. Essa imagem evoca uma sensação de conforto, paz e segurança. O uso de metáforas nos salmos aumenta ainda mais seu impacto. O Salmo 119, o mais longo de todos os salmos, compara a palavra de Deus a uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Esta metáfora destaca a importância das Escrituras como fonte de orientação e iluminação. A linguagem poética dos salmos os eleva além da fala comum, permitindo que expressem verdades profundas de uma forma bela e memorável. Seção 5. Uma sinfonia de fé. Salmos, na tradição judaica. Os salmos desempenham um papel central na vida e na adoração judaica há séculos, sendo parte integrante da liturgia judaica. Desde os tempos antigos até os dias atuais, os salmos têm sido recitados nas sinagogas e incorporados às orações diárias. Os salmos dão voz às alegrias, tristezas, esperanças e medos do povo judeu ao longo da história. Na tradição judaica, os salmos são vistos como uma forma de meditação, ajudando os indivíduos a se conectarem com Deus. A repetição rítmica de frases, combinada com as imagens evocativas dos salmos, cria uma experiência meditativa, permitindo que os fiéis entrem em um estado de profunda contemplação. Os salmos também são entoados em vários feriados judaicos, aumentando o significado espiritual dessas ocasiões. Por exemplo, os salmos 113 a 118, conhecidos como Hallel, são tradicionalmente recitados durante a Páscoa, Sukkot e Shavuot. Esses salmos alegres celebram a libertação de Deus e expressam gratidão por suas bênçãos. Os salmos estão entrelaçados no tecido da vida judaica, fornecendo uma fonte de conforto, inspiração e orientação. Seção 6. Ecos de Davi. Salmos na prática cristã. Os salmos também ocupam um lugar significativo no cristianismo. Os primeiros cristãos herdaram a tradição judaica de orar os salmos e viram neles um prenúncio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Muitos salmos são citados no Novo Testamento, demonstrando a importância dos salmos na formação do pensamento cristão primitivo. O próprio Jesus orou os salmos. Suas palavras na cruz: meu Deus, por que me abandonaste?", são uma citação direta do Salmo 22, versículo 1. Este salmo, que começa em um lugar de angústia e desespero, termina com uma mensagem de esperança e confiança na salvação de Deus. Para os cristãos, os salmos oferecem uma maneira de se conectar com Jesus em um nível pessoal, permitindo-nos entrar em seu sofrimento, sua alegria e sua fé inabalável em Deus. Os salmos são uma fonte de conforto, encorajamento e orientação para os cristãos hoje, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Seção 7. Os Salmos e o Islã, uma ponte entre as religiões. Embora os salmos não façam parte das escrituras islâmicas, eles ocupam um lugar de respeito na tradição islâmica. Os muçulmanos reconhecem os salmos como parte das escrituras reveladas aos profetas antes de Maomé. Eles reconhecem Davi como um profeta e rei e valorizam a ênfase dos salmos na unidade, poder e misericórdia de Deus. Os temas universais dos salmos de fé, arrependimento e busca do perdão de Deus ressoam com os muçulmanos. A ênfase dos salmos na importância da oração e da lembrança de Deus se alinha com os ensinamentos islâmicos. Embora os muçulmanos tradicionalmente não recitem os salmos em suas orações formais,
Alguns indivíduos podem incorporá-los em suas devoções pessoais. Os salmos servem como uma ponte entre as religiões, destacando o terreno comum compartilhado por essas tradições abraâmicas. Seção 8. Um espelho para a alma. Os salmos como ferramentas teológicas. Os salmos não são apenas belas poesias ou artefatos históricos, mas também poderosas ferramentas teológicas. Eles exploram questões fundamentais sobre a natureza de Deus, a condição humana e o significado da vida. Os salmos lidam com temas de pecado, sofrimento, justiça e redenção, oferecendo insights sobre a natureza da fé. Os salmos nos ensinam sobre o caráter de Deus, revelando-o como um Deus de amor, compaixão, misericórdia e justiça. Eles também descrevem Deus como um Deus que está intimamente envolvido na vida de seu povo. Ele ouve nossos clamores, alegra-se com nossos triunfos e chora conosco em nossas tristezas. Os salmos nos desafiam a examinar nossos próprios corações, convidando-nos a confessar nossos pecados e encorajando-nos a buscar perdão e reconciliação com Deus. Eles nos lembram que fomos criados à imagem de Deus e que Ele nos ama incondicionalmente. Seção 9. Além da crença. Perspectivas seculares sobre os Salmos. Mesmo aqueles que não abordam os Salmos de uma perspectiva religiosa podem apreciar seu valor literário e histórico. Os Salmos oferecem uma janela para os corações e mentes de pessoas que viveram há milhares de anos, fornecendo insights sobre a cultura, as crenças e os valores dos antigos israelitas. Os temas atemporais dos Salmos de amor, perda, esperança, desespero e a busca por significado continuam a ressoar com pessoas de todas as esferas da vida, transcendendo fronteiras culturais e religiosas. Do ponto de vista literário, a linguagem poética, as imagens vívidas e a profundidade emocional dos Salmos inspiraram inúmeros escritores, poetas e músicos ao longo da história e continuam a ser uma fonte de inspiração para artistas e pensadores hoje. Seção 10. O legado duradouro dos Salmos. Uma mensagem atemporal. Os Salmos resistiram ao teste do tempo e continuam a nos falar com o mesmo poder e relevância de milhares de anos atrás. Eles são um testemunho do poder duradouro da emoção humana, refletindo as profundezas da experiência humana. Se você busca consolo em tempos de tristeza, orientação em tempos de incerteza ou simplesmente uma conexão mais profunda com algo maior que você mesmo, os Salmos oferecem uma fonte de sabedoria e inspiração. Eles nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas. Os Salmos nos convidam a embarcar em uma jornada de fé, autodescoberta e conexão com o divino. Sua mensagem atemporal continua a ressoar com pessoas de todas as esferas da vida, oferecendo uma fonte de conforto, orientação e esperança. Eles nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há luz a ser encontrada.